Olá, está no ar o nosso Estação Hamburgo, hoje direto de Gramado. Aqui o futuro já começou e a gente não está falando exatamente de inovação, também passa muita inovação por aqui, mas aqui a gente está falando da economia prateada, da melhor idade, da longevidade das pessoas com mais de 90 anos, das pessoas com mais de 50 anos, daquilo que a gente considera a melhor idade a partir dos 60. A gente está falando aqui dos centenários. Todo mundo passa por aqui. Esses 3 dias aqui no Serra Parque, em Gramado, é a Gerontofair 2025. A gente que teve a alegria de estar aqui lá em 2018, a gente tem a honra de estar de volta aqui agora, enxergando tudo que o mundo mudou nesses últimos anos. Aliás, esse pessoal que está comigo aqui agora faz parte dessa mudança. Faz parte dessa mudança de consciência, de compreensão, mudança de era, como o Solon bem destacou agora há pouco, na palestra que ele deu para nós, generosamente compartilhando com a gente a visão de mundo dele e muitas boas provocações. Acabou de descer do palco esse homem que é uma autoridade Brasil afora, que há muito tempo fala nisso, que enxergou essas mudanças e esse mercado há mais de 10 anos, tenho a honra de acompanhar e ouvir ele falando isso há mais de 8 com certeza, e um hamburguense como a gente, alguém que do Vale dos Sinos ocupa o Brasil e o mundo afora hoje, falando de tudo isso. Por aqui a gente teve a oportunidade de ter muitas experiências já nessa quarta-feira, hoje ao longo de todo o dia, e temos amanhã. E claro, Gramado sendo Gramado, lá fora uma névoa maravilhosa, me sinto em Londres, sem precisar sair do Rio Grande do Sul. E amanhã o friozinho que nos promete assim, beirar assim, no teto 7 graus. Clima para neve, o Solon entende muito de neve, né? Nova Petrópolis, Gramado, ele é gramadense inclusive aqui. Solon Stahl, diretor executivo da nossa Sicredi pioneira, muito bom te ter com a gente aqui, muito bem-vindo. Rodrigo, obrigado de dividir o palco com o Márcio, com a Roberta aqui, contigo, né? E é sempre uma alegria quando a gente recebe o convite e estamos aí para colaborar com o debate. Ela é a diretora, a primeira feira como diretora da Mercator Feiras e Eventos, essa empresa que, olha só que coisa gostosa poder falar sobre isso, foi criada por um cinquentenário, né, Beata? Tu destacou isso na abertura com muita felicidade, lembrando a quantidade de empreendedores e cada vez mais que vão empreender muitas vezes tardiamente, e não tarde porque está aí, 25 anos depois a Mercator é esse sucesso, faz feiras dos mais diversos segmentos e bom, apontando caminhos no momento em que não tinha nenhuma feira como essa em todo o Brasil, né? Lá em 2018. Que bom estar contigo aqui, muito bem-vinda, Beata. Aliás, obrigado por nos acolher na tua Gerontofair. Não, eu que agradeço, né? A Vale TV sempre presente com a gente, você, tu, a Simone. Para mim é um prazer a retomada da Gerontofair. Que alegria. E muita alegria, uma feira muito difícil de fazer, mas conseguimos. E com parceiros estratégicos, que nem a Senior Lab, do Martin Henkel, o SBGG, Sindiospa, o Grupo São Pietro junto com a gente, um Sicredi apoiando, que a gente já vem namorando há bastante tempo, conseguimos, só prova o quanto é importante esse setor, que o Martin, que é o expert, mas os números, né, Martin, só demonstram que a empresa que não tiver no planejamento estratégico, estiver pensando nesse setor acima de 50 mais, ela está atrasada. Já está atrasada. Aqui já chegou. Ele é curador da feira, é isso? Ou pelo menos um dos grandes curadores da feira, né? Exatamente. Martin Henkel, que bom te ter com a gente, sempre bom te ouvir, parabéns pela palestra que tu acabou de dar agora. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Rodrigo, obrigado, Beata, principalmente por não terem desistido da Gerontofair, nossa querida Gerontofair, que criou um conceito nacional, tá? E ela foi a primeira feira mesmo. Depois dela, vários outros projetos se ramificaram, mostrando a visão pioneira que vocês tiveram, Beata, de que esse mercado estava latente, estava se formando e precisava ser organizado. Esse é o objetivo da Gerontofair, esse é um hub que organiza ideias, conceitos, negócios. Nós estamos vendo grandes empresas se
Sicredi acabou de apresentar seu case incrível, se posicionando e entendendo que o mercado está diferente. O Rio Grande do Sul é o estado mais longevo do Brasil. A maior expectativa de vida ao nascer é do Rio Grande do Sul. 21% da população já tem 60 anos ou mais. Ou seja, de cada 5 residentes no Rio Grande do Sul, 1 tem 60 anos ou mais. Isso transforma tudo, isso muda tudo. E é para isso que a gente veio reafirmar e também descobrir quais são os novos caminhos para esse mercado. Ô Martin, eu sinto a cada esquina aqui da feira tomando puxão de orelha, assim, porque eu não estou me preparando para essa longevidade aí. Preciso cuidar do corpo, da alma, o Solon destacou bem que não é só um eixo, a gente precisa caminhar tudo junto. Que tamanho, e não me considero exatamente pessoa com falta de consciência. Quanta coisa a gente tem para conversar e para ajudar as pessoas a caminharem para uma longevidade saudável, né? Tremendo. Bom, tu citaste algumas linhas aí, uma delas, e é mais importante, junto com a saúde e o estilo de vida, a organização financeira. Envelhecer bem custa caro e exige planejamento, organização. Isso é muito importante as pessoas pensarem. Aquela história de que meu filho vai cuidar de mim quando eu envelhecer. Eu acho que a gente, talvez nós não tenhamos esse direito, a gente tem o dever de tentar organizar a nossa vida para que nós consigamos bancar a nossa velhice, porque os nossos filhos vão ter os filhos deles para criar as suas carreiras, ou seja, organizar tudo isso que é novo para todo mundo vai fazer ser mais bacana, mais leve e mais delicioso envelhecer. Nesse limiar de era, tu sacou bem no teu fala ali, a gente é a primeira geração que está compartilhando aí 5 gerações bem distintas e mais as intermediárias juntos, né? Aliás, uma geração intermediária, inclusive, média, que está cuidando de quem está chegando, não raro dos netos, inclusive, e está cuidando do pai e da mãe ainda. Perfeito. Nós somos uma geração privilegiada, né? Porque talvez nenhuma geração conseguiu viver com tanta gente longeva como nós, né? E também já estamos convivendo com crianças que estão nascendo agora, tem estudos que falam que vão viver 100 anos com muita tranquilidade, né? Então, cada vez mais vamos conviver com pessoas de várias gerações. Isso tem uma parte muito boa, lógico, mas tem um desafio que é o desafio das intergerações, né? Por exemplo, como é que a gente inclui no mercado de trabalho pessoas 50 a mais convivendo com um jovem aprendiz de 16 anos e essas pessoas dividem o mesmo ambiente e tem que dividir tarefas e tem que ter o mesmo propósito de trabalho. Então são desafios que a gente vai ter e isso gera oportunidades, né? Oportunidades de novas soluções, novos produtos, não só na área financeira, como na área da capacitação, como na área de formação de lideranças. Nós temos um cuidado muito grande que as nossas lideranças entendam que existe um conflito geracional que é natural que ele vai acontecer, né? E também temos um programa agora de inclusão de 50 a mais, mas precisamos aprender sobre isso, né? Porque somente trazer colaboradores 50 a mais para dentro da cooperativa sem ter preparado o ambiente e sem ter preparado os jovens que estão dentro da cooperativa para acolhê-los pode ser um problema também. Então eu vejo que a gente tem muitas oportunidades sobre isso ainda, né? Vejo muito mais positivo toda essa mudança de era do que os problemas que qualquer mudança de era traz, né? Todas as vezes que houve uma mudança de era, algumas coisas se perderam pelo caminho. Mas eu acho que agora a gente tem uma oportunidade gigante e eu vou conectar com o que eu falei antes, que porque nunca na história da humanidade a gente teve tão elevado de consciência para entender. Inclusive o despertar de olhar para esse público é consciência. Nós não olhávamos esse público antes. Eles eram os velhinhos, os vovozinhos e agora é um olhar completamente diferente. Me disseram que tem um esporte novo aqui que é para as pessoas que ganham mais, me disseram que é leve, não é leve coisa nenhuma. Se eu quiser jogar aquele esporte tem que me cuidar. Eu tenho que me cuidar, sabe? Então eu acho sensacional o que está acontecendo aqui. Por que é importante, por que faz sentido para a Sicredi estar aqui? Pois olha. O que tu enxergou desde que tu chegou aqui hoje? Em 2010, eu visitei as cooperativas de crédito da Europa e lá na Alemanha me chamou a atenção que uma cooperativa de crédito de uma pequena cidade da Alemanha, ela tinha criado um serviço para os seus associados que chegavam na idade mais avançada, que era um asilo. A cooperativa criou um asilo. Imagina, tu é sócio da cooperativa e o último serviço que a cooperativa te fornece é um asilo, que tu inclusive podia usar os teus investimentos e teu capital social na cooperativa como forma de pagar o serviço do asilo.
né? E aquilo ficou, né? Só que, de novo, não havia consciência ainda o suficiente para tratar disso, né? Hoje, olha só, o Márcio acabou de dizer, o estado mais longevo do Brasil do Sul e a nossa região especial de Apioneratua atrai muitas gente do Brasil inteiro, 50 a mais que vem viver aqui. Ou porque vem fazer uma segunda carreira, ou porque se aposentou mesmo e quer ter qualidade de vida, daí vem morar para Gramado, vem morar para Canela, vem para Nova Petrópolis morar. Então a gente percebe que dentro da cooperativa cada vez aumenta mais de forma orgânica, sem nenhum esforço, o número de associados que tem mais idade. E a gente percebeu, gente, a gente não atende adequadamente, porque é uma outra linguagem. Eu vi o Márcio falando que o ok, o joinha, para quem assiste ainda mais é uma coisa, para o jovem é outra. Que linguagem a gente tem que ter e principalmente que soluções não só financeiras, mas que soluções não financeiras o Sicredi pode levar para o nosso associado. Tem coisa boa pra gente falar, né, man? É uma feira que fala de saúde também, mas que fala sobretudo de vida. Exatamente, assim, a gente é muito, né, conhecido pelas feiras de calçado, e o calçado é masculino, infantil, esportivo e o feminino. Aqui não, aqui o portfólio ele é tão grande que vou te falar, até o nosso comercial ele teve dificuldade, eu mesma, porque a gente fala, é turismo e lazer, é moda, é entretenimento, é saúde, bem-estar, obviamente, mas não podemos esquecer das políticas públicas, que querendo ou não, a saúde é um custo muito alto para as prefeituras, para os governos, então marketing, consumo, então ele é tão amplo, ele é tão vasto, que a gente explorou apenas um pouquinho do que todo esse setor movimenta. E o ano que vem eu tenho certeza, vamos trazer mais na parte de educação física, de turismo, quiropraxia, toda a parte da nutrição, do suplemento, que é tão importante também para as pessoas acima de 50 a mais. E a gente acredita muito no envelhecimento ativo e produtivo, a pessoa saudável. E eu tenho a sorte, assim, que é um privilégio para mim, que o pai hoje, ele me passou o bastão, como a gente fala na última edição do SIC, que é a minha primeira feira como diretora, assumindo, mas é tão bom. A gente, na Mercator, a gente tem várias gerações lá dentro, isso é muito importante. Exatamente o joinha, eu tenho certas coisas que eu tenho que falar. Eu tenho 45, tenho funcionários de 23, 22, então me explica o que é isso aí que está acontecendo, que eu mesmo não entendo o que é. E é muito bom eu poder ter o meu pai lá presente, que ele vai mais tarde, vai embora mais cedo, às vezes sexta já não trabalha, mas pelo fato de eu poder bater na porta dele, porque ele tem toda aquela bagagem, o amadurecimento, ele vê de uma maneira muito diferente, que ele me dá uma tranquilidade. Então isso que é o legal. O cara que faz isso há mais de 50 anos. Exatamente, mas é tão bom ali poder conversar com ele, trocar. Pai, está acontecendo isso e isso. Ele, minha filha, não se preocupa, calma, não, isso não é nada. Só que para nós que não passamos, a gente não tem essa bagagem toda, a gente já meio que se apavora. Então é muito bom. Pela nossa perspectiva ocidental, a gente não tem essa cultura exatamente, né? A gente não valoriza a sabedoria e a experiência que os anos trazem. Para ti me parece muito orgânico por esse respeito e admiração que tu tens do baita cara que é o Fredão, né? Agora, é um dos desafios que, por exemplo, uma feira dessas tem, de levar essa visão, de provocar essa compreensão de mundo pra gente que está caminhando para isso, né? Pra gente que tem que preparar essa gurizada que está chegando aí, a enxergar o futuro como uma qualidade, como um bem a ser conquistado, né? Eu acho que também é ter muito respeito, né, para as pessoas mais velhas, que a gente fala muito, mas eu vejo que na prática às vezes não é muito bem assim. Principalmente a gente tem que ter mais paciência. Eu com essa feira tenho muito mais paciência com meus pais, que tu enxerga de outra maneira. E eu mesma me pego aqui já pensando, eu mais velha, em tudo que a gente tem que estar preparado, seja na alimentação. Ontem eu estava ouvindo, né, não comer tanta comida processada. E eu assim, meu Deus, olha como eu estou comendo, é pizza congelada, é isso congelado. Então, ela dá um puxão de orelha em tudo, mas um puxão de orelha é bom, sabe? Sim, um puxão de orelha, olha, eu tenho que, às vezes eu estou com uma preguiça de correr, vamos correr que faz bem, então, ela é muito legal. E a gente está lidando com vidas, falando de vida. Então, é algo que emociona, é fantástico. Estou muito feliz. Muito tocada também, muito, né? Tocada, emocionada. Desde ontem. Emocionada porque, como eu falei, foi uma feira difícil. Quero só agradecer aos parceiros estratégicos, aos expositores, patrocinadores que acreditaram nessa edição. Tem ideia do que vai ser isso aqui daqui a 5, 10 anos? É um movimento, né? Quando Não eu cheguei
Exato. Quando eu cheguei aqui hoje, eu falei pro colega de Sicredi, né? Nossa, a gente vem aqui todo ano, há vários anos, no Gramado Summit. O Gramado Summit ocupa esses 2 pavilhões. Daí eu disse pro menino, né? Cara, eu tive no primeiro Gramado Summit. Ele era menor do que hoje, na Geronto. Então, não que o Gramado Summit não vai continuar crescendo, ele vai continuar crescendo, né? Porque isso não tem... Mas o potencial de crescimento é maior até da Geronto Fair, porque agora a coisa pegou fogo, o assunto veio para a mesa, né? As pessoas estão falando, não tem uma empresa que eu não conheço que não fala sobre isso, Perfeito. Não sabe o que fazer ainda. Nós também não sabemos o que fazer, né? Mas todo mundo colocou o assunto na mesa, né? Então o potencial da feira aqui para os próximos anos é gigante, né? E o que a gente vê são os veículos de comunicação, trazendo isso como pauta Brasil e mundo afora o tempo todo, né? O tempo todo, até demais. E eu não sei, Os Marte. jornais não tem uma semana que não fala uma matéria aprofundada sobre algum recorte exatamente sobre esse tema, né? E eu não sei, Marte, mas na minha percepção, lá há 7 anos atrás, o mercado e até a Mercator, ela não estava tão preparada para falar sobre longevidade. Eu vejo que 7 anos se passaram, que agora a feira, tudo tem um porquê de acontecer, que a gente deu essa coluna aí, que a gente não fez as feiras, mas parece que agora ela veio na hora certa, essa sinergia que está muito legal. Ela, na verdade, ela estava latente, né? O Solon usou uma palavra ali, da experiência que ele trouxe da Europa, que é a consciência. A gente está exatamente nesse momento. É por isso que as empresas estão fazendo movimentos, né? Opa, peraí, deixa eu entender melhor. Deixa eu entender meu mercado. E coisas incríveis acontecerão. A gente está construindo, sabe, um caminho e um mundo bem melhor, bem mais confortável. E com a consciência a gente entende e melhora inclusive nossas relações familiares. Eu usei um exemplo do joinha e da caveirinha para dizer, a geração Z, né? Eles usam os emojis para se comunicar. E aí usam uma caveirinha branca para dizer, meu Deus, amei, morrendo de rir. Morrendo de rir é uma caveirinha, tá? Só que daí quando bota uma caveirinha para mim, eu sou geração X, eu sou geração Coca-Cola. Um boomer, o que parece? Né? Então, essa desconexão, ela acaba acontecendo no dia a dia, em pequenos desencontros, que vão afastando. Eu acho que a consciência, novamente, essa palavra é muito poderosa, Solon. A consciência que está nascendo e sendo propagada e aperfeiçoada, isso vai mudar tudo daqui para frente. O que mudou nesses últimos anos, hein? Estamos falando de 7 anos atrás, né? Tu acompanha esse mercado desde quando, dessa forma organizada, como um estudioso e o CEO da Senior Labs? Mudou bastante, tá? Quando eu comecei a empresa em 2014, ainda se falava, o mercado falava muito terceira idade, melhor idade, são expressões que quem está lá, né, na melhor idade, não gosta. Idade, nada. Eles não gostam, tá? Não gostam. Tipo, como assim melhor idade? Não é a melhor idade por várias dificuldades, só que é a melhor idade por tantas outras, né? Mas o termo não é adequado. Então tem questões de terminologia, mas principalmente questões de consciência, novamente, eu adorei essa palavra, Solon, que tu usaste, tá? A consciência do mercado em entender esse movimento demográfico. No Brasil, a cada 26 segundos, alguém completa 60 anos de idade. Enquanto nós estamos conversando aqui, pode olhar o tempo, é fantástico. Pode olhar o tempo que a gente está conversando aqui e multiplica por a cada 26 segundos uma nova pessoa. Então, isso é brutal, isso é desafiador e a gente vê, de fato, instituições financeiras. Eu atendi algumas empresas do mercado segurador que refizeram portfólios. Inclusive uma delas é parceira de vocês, a Mafre. Desenvolvemos lá uma carteira de produtos específicos para preparar as pessoas que querem continuar morando de forma independente por mais tempo. Seguro residencial, com assistências específicas, ou seja, entendendo esse movimento, entendendo o que está acontecendo, entendendo as pessoas e os sentimentos. Eu vejo que isso só está acontecendo. Isso não existia 11 anos atrás? Não. Por exemplo? Não existia 11 anos atrás. 11 anos atrás a gente tinha no mercado de nutrição, suplementação nutricional, tínhamos uma grande marca internacional que tinha um produto com 2 sabores. Agora essa mesma marca tem lá 10 sabores e várias linhas, inclusive com sopas, bebidas prontas, várias.
e outras marcas de outros concorrentes também entraram. Só para usar um pequeno exemplo, né? Muito ilustrativo. Então, assim, é poderoso isso e o mercado está indo em busca desse cliente, desse consumidor. O mercado está se qualificando e de que forma? Esse movimento que, por exemplo, agora que Pioneira faz, ele já está compreendido por boa parte do mercado ou ainda é empresas que já têm no seu DNA essa questão de compreender o mundo de uma forma por propósito, de uma forma diferenciada? O aprendizado ele é constante, tá? E é é uma sequência que as marcas acabam cumprindo. À medida que elas vão cumprindo etapas, primeiro de entender, opa, esse cliente é importante para mim, esse cliente representa muito a minha carteira, que nossos produtos fazem sentido para esse cliente. Depois ok, vamos criar comunicação, vamos criar relacionamento, começar a vender, começar a medir resultados. Opa, vamos para a próxima etapa, entender quais são os desejos que eles ainda sequer sabem que têm e que eu preciso estar pronto para daqui a 5 anos atender. Então, são várias etapas que o mercado está vivendo e cada empresa está numa jornada diferente. Algumas começaram há mais tempo, outras estão começando agora, mas elas vão passar por isso, tá? Então, essa seria um mapa, assim, que naturalmente será percorrido. É a curva de aprendizagem. É então a curva de aprendizagem. A gente está só subindo essa curva. Eu preciso te dizer que sim, a gente está só subindo e isso não é, preciso dizer que sim, não é uma crítica, isso é uma alegria, porque sequer existia o interesse de subir a rampa, subir essa curva. E hoje a gente vê isso acontecer. Posso fazer uma pergunta para o Martin? Gente aqui. Claro. Isso é no Brasil especificamente ou já tem países como os escandinavos que já olham diferente para isso? Desculpa. Os países escandinavos, por exemplo, eles têm um olhar diferente para isso? Eles têm um olhar diferente. O envelhecimento, a visão do envelhecimento na Europa é muito mais madura, muito mais consolidada. Vamos usar o exemplo da Espanha, onde eu tive bastante contato com essa operação, desse trabalho que a gente fez com a Mapfre, onde eles tinham produtos direcionados para esse público e simplesmente lançaram o produto. Quando a gente veio, a Mapfre foi lançar o produto aqui, eles tiveram muita dificuldade, a gente teve que tropicalizar pelo seguinte, ao contrário dos países europeus do norte da Europa, onde envelhecer é uma jornada que é esperada, que é planejada e que, ok, vai acontecer. O brasileiro tem a sensação, e tinha a sensação, que ele não vai envelhecer nunca. Não vai chegar nunca. Não é que não vai chegar, é que isso não era uma questão. Não é prioridade minha. Não é a prioridade pensar sobre isso. Agora começa a ser. Agora a gente vê, talvez pessoas que estão ouvindo a gente com 60 anos de idade, acordando às 4 da manhã pensando, vai agora? Como é que vai ser daqui a 20 anos? Porque eles chegarão. Nós vamos viver mais do que nossos pais viveram e muito mais do que nossos avós. Né? Então a expectativa de sobrevida para quem tem 60 anos de idade, porque tem expectativa de vida ao nascer no Brasil que é 76,6 anos, na média no Brasil, mas para quem tem 60 anos ou mais na região sul, uma mulher deve chegar aos 84, pelo menos, e eu estou falando em média, porque muitas vão passar muito longe disso. Eu achei fantástica a abordagem que a Patrícia Palermo fez ontem, quando ela diz, bom, se tu chegou aos 80, é porque já deu tudo certo. Boa. Mas e aí, tu te preparou para esse momento? É um belo puxão de orelha. Essa é a pergunta que tira o sono de muita gente. Né? Mas que também nos provoca a conversar muito e a evoluir para isso, né? A se planejar, a fazer uma reorganização financeira da vida, a ser mais racional. Né? E aí são os movimentos como o Sicredi está fazendo, para entender isso e apoiar vários aspectos. Né? Achei muito interessante a visão que tu trouxeste da Europa, Solon, de que as instituições lá, as associações, têm uma visão muito além do financeiro, mas de como ajudar na vida, né? E suprir a vida dos seus associados. Acho que isso é vital, isso é importante.
e assim a gente evolui. Muito bem, evidentemente que eu tenho muitas boas perguntas para provocar os nossos convidados aqui, mas a gente precisa fazer um breve intervalo, porque também precisamos faturar, né, Beata? Então dá licença, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta em seguidinho, a gente volta já já. Acreditamos num futuro onde a idade é sinônimo de vitalidade, não de limitação. A Geronto Fair é o ponto de encontro para quem busca soluções inovadoras e oportunidades de negócios no mercado da economia prateada. O Brasil está entre os países com o envelhecimento populacional mais rápido do mundo. Isto movimenta um mercado de trilhões de dólares e impulsiona diversos setores, oferecendo infinitas oportunidades. Seu negócio inclui produtos ou serviços que atendem esta população? Então vem! Geronto Fair, de 3 a 5 de setembro no Serra Park, em Gramado. A Exatos é um sonho, a Exatos é encantar, a Exatos é humanizar. Ela se preocupa muito com o CNPJ, que é uma vida. Porque o nosso grande objetivo, sim, era dar continuidade no sonho dos empresários. É o que nós fizemos com muito carinho pelo nosso cliente. Então nós temos isso dentro dos nossos princípios, né, que é se colocar no lugar do cliente. A Exatos hoje tem um conjunto de 90 profissionais. O nosso dia a dia ele é criado num embasamento que a gente traz lá de casa, se sentir bem. Então, mesmo que tudo esteja ainda tecnológico, online, ainda a Exatos é o grande diferencial para trabalhar com a gente. Por quê? Porque a gente senta, conversa, a gente planeja junto. Então, a Exatos tem essa aproximação, uma coisa que a gente não abre a mão, olho no olho, ainda faz muita diferença. Você já conhece o espaço que está transformando o modo de trabalhar em Novo Hamburgo e região? Um ambiente inspirador com estrutura completa, internet rápida e tudo que o seu negócio precisa. Aqui você trabalha, se conecta e cresce ao lado de quem também está construindo o futuro. Além do dia a dia, é o local ideal para eventos, imersões, treinamentos e ideias com propósito. Coworking 360, mais que um espaço, um ecossistema para o seu sucesso. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Não me perguntes onde fica a minha agência. Segue o rumo do teu próprio coração. No Brasil todo Sicredi tá presente, pro teu sonho virar realização. Pra quem chega do Oiapoque ao fim da tarde, ou quem vem lá do Chuí pela manhã, conte sempre com o Sicredi até no Zap. É parceria, todo dia é teu fã. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar.
Estamos de volta. Aqui passa um monte de gente na nossa volta, a gente está nesse espaço destacado aqui, o Estúdio Imagine, no meio da feira. Aqui ao nosso lado um painel acontecendo, o grupo das instituições de longa permanência aqui num fórum, no outro auditório. Vários encontros aqui, diferentes produtos, diferentes visões. Prefeitura de Veranópolis, terra da longevidade, né? Com um projeto bacana, aliás, a gente aprontou uma para o Solon antes ali, seguidinha vai ao ar, nossa Vale TV também, a gente fez ele, montamos um exoesqueleto nele ali, aonde ele entendeu como é ter quase 80 anos, né? Então, muita coisa bacana acontecendo, um convite muito especial nosso. Amanhã, sexta-feira, o último dia de Gerontofair, a entrada é gratuita, muito conteúdo, eu estou ainda processando tudo que a gente viu, foram muitas palestras, muito conteúdo de muita qualidade acontecendo. Amanhã está o nosso João Senher aqui, dando uma palestra, conversando com a gente sobre longevidade, ele que é da nossa SBGG, ele que é o cara da Brás também. Muito importante, é o médico que Instituto Moriguchi. Instituto Moriguchi. Professor da Fevale. Então é muito bacana tudo que a gente vive e está vendo aqui nesses dias. E quero agradecer demais a Mercator por sempre nos possibilitar estar aqui. É uma parceira do nosso Estação Hamburgo e destaco além da Mercator aqui, Calçados Beira Rio, 50 anos, os queridos, né? A Exatos Contabilidade, grande abraço para o Gilberto, que vai estar com a gente aí na semana que vem. Grande abraço aos nossos parceiros da JG Serviços, desde 1999, 26 anos, junto com a gente Sebratel, Coworking 360 e, claro, a Mercator. A gente agora está vivendo a Gerontofair. Em seguidinha a gente já começa a falar de zero mais, porque o Fredão, que aprendeu a fazer tudo sobre calçado, e de geração em geração, inclusive, porque calçado está no DNA da família já na 4ª geração, está aqui a Beta, o Fredão volta a Novo Hamburgo para a alegria dele, né? Depois de 25 anos fazendo feiras fora de Novo Hamburgo, a Zero Mais, o FIC ano que vem em maio já está marcado. É aqui em Gramado, no Serra Parque. A longevidade, a nossa Gerontofair vai estar aqui de 9 a 11 de setembro, muda uma semana, né? Avança uma semana, para ver se a gente não concorre com a chuva da Expo Inter também, né? Não é com a Expo Inter, é com a chuva. Vai chover aquela semana, sabe? Expo Inter vai ter chuva, logo vamos fugir da chuva. É sobre isso. Dentro de tudo que o Solon nos provocou na fala dele, de muito fôlego, que faz um retrospecto da história da humanidade, ele diz, olha quanto a gente evoluiu cientificamente, olha como foi importante cuidar do fogo, poder manusear o fogo, quanto isso foi disruptivo, a maior invenção da história, né? Olha como a gente cooperava na idade em que nômades a gente tinha que caçar juntos, e quando a gente aprendeu a dominar o fogo e conseguiu constituir cidades, regiões, cidades-estados depois e governos, né, como a gente se organizou socialmente, o quanto a gente evolui, que daí começa a guerrear uns contra os outros, valoriza a individualidade acima de qualquer coisa, mas tudo isso falando, né, como importante o capitalismo, que foi o grande mola propulsora dos últimos 200 anos. Mas nessa provocação do científico, tu traz para nós uma visão muito generosa e privilegiada para quem te assistiu, e eu quero que tu compartilhe isso com o nosso telespectador, do quanto o nosso grande desafio e oportunidade é compreender que, por mais que a gente vá evoluir cientificamente e em tecnologias, cuidar de gente é um produto que independe de inteligência artificial e um grande gancho para todo mundo que se posiciona no mercado de trabalho. Eu acho que a gente vai estar vivendo um paradoxo, né? A gente fala muito e deve falar, não é inevitável que a gente fale da tecnologia, da inteligência artificial, inclusive o quanto isso vai ocupar postos de trabalho, vai substituir outras coisas, né? Mas no Sicredi a gente enxerga um vácuo, né? Quanto mais o mundo dos negócios caminha para o digital, mais está deixando aberto um flanco sobre o humano, né? Sobre a humanização das coisas. Nós estamos falando até no intervalo aqui antes, né, de que não vai demorar muito, e o Martin disse que na Europa isso já acontece, né, que um cuidador que cuida das pessoas mais idosas talvez ganhe o mesmo salário ou mais do que um programador de software.
No Brasil a gente não vive essa realidade ainda, né? Mas isso é uma tendência natural. A grande oportunidade que o ser humano tem no mercado de trabalho para o futuro é exatamente o fato dele ser humano, né? O digital ele é inevitável, ele vai acelerar as coisas, ele vai melhorar, vai reduzir custos das empresas, não tem volta. Nós só estamos aqui por causa do digital, né? Podendo gravar um programa desse assim, isso não há nenhum demérito em falar do digital. Mas preservar o nosso humano é a nossa grande oportunidade de continuar evoluindo a nossa consciência para os próximos anos, né? Concorda, Martin? Concorda que cuidado humano, desenvolver o humano é o capital do futuro? É a principal. Até citaste a valorização do profissional capacitado para o cuidado do envelhecimento na Europa, que já está latente e vai crescer no Brasil também. A gente percebe a remuneração desses profissionais aumentando, a qualificação deles aumentando, o tempo dos cursos aumentando, ao mesmo tempo que, se eu sentar na frente de uma tela de um computador e abrir o Gemini, eu consigo criar um código que seria complexo e demorado para ser feito por um desenvolvedor de software. Então tem a mudança, assim, coisas automáticas, coisas que conseguem organizar conhecimento já embarcado. A inteligência artificial vai resolver com muita facilidade e de formas que a gente ainda nem imagina. O cuidado humano, o toque, não vai poder ser passado para uma máquina. Veja no Japão, onde é um país ligado a muita tecnologia e que já trabalham com automatização e robôs há bastante tempo. Os robôs são só companhias, eles são só uma Alexa que acompanha o idoso praticamente, conversando com ele, mas não consegue tocar, não consegue apoiar, não consegue... Não tem calor para emprestar. Não tem calor, assim, né? Tem as métricas, consegue perceber, tá com febre, a tua oxigenação não tá boa. Mas o que fazer depois disso? O relógio hoje já faz, né? O relógio também faz, né? Ou seja, mas o toque, a conversa, o calor, e hoje nós estamos vivendo uma epidemia de solidão dos idosos. Temos aí quase 6 milhões de idosos morando sozinhos no Brasil, segundo o IBGE. E mesmo os que não moram sozinhos... No Brasil. No Brasil. Mesmo os que não moram sozinhos, se sentem sozinhos. Nós temos situações onde tem idosos com acompanhamento profissional, cuidadores, 24 horas por dia, mas pela convivência, pela forma e até pela atitude, às vezes, do profissional cuidador, eles se sentem absolutamente sozinhos. São super solitários e super acompanhados. E esse é o paradigma que a gente precisa resolver. Como botar calor, atenção e o olhar, né? Rodrigo, deixa eu fazer uma inclusão, porque eu tenho uma inclusão. Há uns anos atrás eu fiz uma aula de futurismo lá na Fundação Dom Cabral. E ele disse assim, o professor, vamos imaginar um cenário em que vocês têm todo o dinheiro do mundo para os filhos de vocês escolher a faculdade que ele quiser em qualquer lugar do planeta. Ele pode escolher o que ele quiser. E ele está na dúvida entre estudar para medicina, ser médico ou ser enfermeiro. O que tu dizia para o teu filho? Seja um médico ou um enfermeiro? E ele nos provou que medicina, isso faz uns 10 anos, medicina daqui 10, 15 anos, 20 anos a máquina vai fazer. Mas o enfermeiro, que é quem pega no braço, coloca aquela fita para tirar o sangue, para medir a pressão, o toque humano, ninguém vai fazer. Ele disse, nós vamos ainda ver, ele disse, o enfermeiro ganhar mais do que o médico. Ele disse, tem a ver com isso que ele falou. A minha provocação é exatamente nesse sentido, Martin, porque o que a gente viu aqui foi não só o cuidador que vai cuidar do idoso, mas a pessoa atenta, preparada, sob o ponto de vista de uma visão de mundo diferente, que vai cuidar de pessoas em todos os lugares, seja numa agência, seja no Espaço Sicredi, né? Não chamemos de agência, né? Me perdoe. O Espaço Sicredi, seja no atendimento ao cliente na Mercator, seja no Senior Living, tanto no São Pietro lá no hospital, tanto lá no Senior Living, naquela maravilha que todos nós queremos morar lá, Wilson. Que é uma maravilha aquilo ali, todo mundo quer morar lá no Senior Living que eles apresentaram, né? Que é o espaço que não é para quem está doente, é para quem quer viver melhor, né? Eu tive São Pietro, o Magno Três Figueiras São Pietro,
é cliente meu, tá? Eu fiz uma consultoria para eles e eu fiz uma imersão, fiz uma loucura, assim, pensei, poxa vida, nada melhor que experimentar, né? Viver o produto que tu quer ajudar a inovar. E eu fiz uma imersão, eu morei no São Pietro, Três Figueiras, por 12 dias. Não 12 dias corridos, mas em intervalos. Então eu fazia 6 refeições por dia, eu tomava café da manhã, almoçava no restaurante, tinha áreas de convivência, conversava, tinha muita troca, mas eu estava extremamente interessado em ver e entender como é que era a relação do familiar, daquele idoso que mora lá, com o ambiente e com o próprio idoso, né? O que acontece nesses ambientes? Hoje a gente teve o fórum também das ILPIs. Ainda se tem aquela sensação de que esses lugares, que hoje são muito capacitados e muito profissionais, ainda carregam aquela imagem do asilo. E só de falar essa palavra a gente já lembra o que era um asilo, a gente consegue descrever com facilidade. São completamente diferentes hoje. São lugares de viver por mais tempo, socializar, né? Idosos namoram, se apaixonam, casam, né? E é um momento de estender com qualidade e a maior independência possível a vida. Eu moraria tranquilo lá, Beata, não sei tu. Eu também, com certeza. Mas tem hotéis sendo preparados assim, Brasil afora. Vários cases também foram trazidos, né? Exato. Não, é que hoje o morar na longevidade, ele vai ter várias formas, né? O Solon estava falando já escolheram o terreno, Solon, onde vocês vão fazer o co-living de vocês lá? Uhum. Então, mas tem empreendimentos clássicos, né, de apartamentos, mas que são pensados sem obstáculos ou com mais facilidade para pessoas que têm 50 anos de idade hoje, mas que querem morar até os 90 lá. Então a concepção arquitetônica começa a enxergar essas oportunidades também. Então eu acho que essas são as mudanças que estão chegando. E que tipo de espaços e momentos a gente vai ter para diminuir esse sentimento de isolamento das pessoas? Esse sentimento que falavas antes, né, de solidão. São espaços de convivência, né? Na verdade, não só espaços, mas atividades de convivência, né? Tem alguém pensando bem isso sobre o termo de políticas públicas no Brasil? Os municípios já pensam, já fazem isso de certa forma. Legal mesmo? O que é o legal mesmo é um conceito muito difícil. Porque todo mundo tem uma política pública de terceira idade. Vai lá dançar, vai lá fazer uma atividade física. Mas isso não deixa de ser importante, tá? Porque isso vai criando a atividade daquele encontro, é a aula de dança. Mas elas já combinaram o que vão fazer no final de semana. Elas vão no aniversário das amigas, ou seja, tu vai ampliando o teu ciclo de amizades a partir de motivações objetivas de encontro. Tá valendo então? Tá super valendo. Entendi. E assim, os municípios, isso é uma política muito presente, tem atividades, tem os grupos de atividades esportivas, o que precisa, e essa é uma oportunidade que a gente precisa desenvolver, é divulgar melhor e conectar as atividades da Secretaria de Esportes com a Secretaria de Ação Social, com a Secretaria da Saúde, ou seja, o idoso que vai na atenção básica fazer sua revisão anual, já sai de lá com um atestado permitindo que ele faça atividade física no jogo, no time de câmbio, por exemplo. Boa. Porque ele precisa disso. Boa. Então, facilitar e dar acesso, mostrar caminhos, muda atitude, muda estilo de vida, faz as pessoas adoecerem menos, conviverem mais. E aí, é só facilitar encontros que a solidão vai acabar. A solidão se perde, né, no caminho da água dos encontros e das boas iniciativas. Uma das cooperativas aceleradas pelo Acelera Coop, por exemplo, é uma cooperativa aqui de Gramado, de artesãos da terceira idade, né? Exatamente. É um dos desafios de, por exemplo, criar uma maturidade ativa, inclusive. Inclusive, pode fazer esses momentos de interação
com essa geração prateada, inclusive uma fonte de renda, né? E é isso que a gente tem visto em algumas oportunidades. O Acelera Coop, que é um programa de aceleração de cooperativas que a Pioneira tem, está acelerando uma cooperativa de artesãs aqui e uma em Novo Hamburgo. E sabe como é que Novo Hamburgo nasceu? Olhares de Hamburgo é o nome da cooperativa. Elas trabalham, fazem bolsas de couro, materiais de sobras de couro, e elas nasceram porque elas precisavam de um momento juntas. E daí começa tomando só um chimarrão, mas só o chimarrão já não dá mais, a gente faz uma bolsinha aqui, né? Virou uma cooperativa acelerada, né? Então, inclusive, dá para ser fonte de renda, de receita para essas pessoas, né? Tu enxerga essas políticas públicas caminhando a passos largos para realmente serem inclusivas, acolhedoras e propiciadoras desses encontros de grupos? Tu vive muito em Nova Petrópolis também, sim, né? E lá tem grupos. Exato. Tem grupo, a prefeitura incentiva vários grupos, tem um espaço público que é só para os idosos, né? Então tem um trabalho já sendo feito, concordo. Acho que as prefeituras fazem bem feito esse tema de casa, né? Mas acho que está na hora do upgrade, né? E daí não é só o poder público. Eu acho que as empresas que podem, inclusive, ter oportunidade de negócios, podem acelerar algumas coisas. Como, por exemplo, os espaços que a Cidade Pioneira tem, nós já estamos pensando como é que a gente leva esse público, essa geração prateada, para poder usar os nossos espaços para fazer as suas atividades. Nós já tivemos sessão de cinema, já tivemos aula de dança dessa fase mais madura, né? Mas tem muita oportunidade para ser feita. E daí talvez se conectar com o poder público, né? Porque não tem que ser um programa do Sicredi e não tem que ser um programa da prefeitura. É um programa da comunidade, né? A comunidade cuidar do idoso. Tem uma frase famosa, um provérbio africano diz o seguinte, que educar uma criança deveria ser uma missão de toda a comunidade. A gente tem que levar isso para a geração prateada, né? Cuidar dos idosos, que deve ser uma missão de toda a comunidade e não para a prefeitura ou de uma secretaria ou de uma empresa, né? Rodrigão, tem um exemplo aqui, ó, em Gramado, que tem uma americana que ela veio para cá porque o filho veio morar aqui. E ela era atleta e jogava pickleball. Só que aconteceu com ela, ela tem 83 anos de idade. E ela chegou aqui, ela começou a ficar meio em depressão, imagina. E ela não entendeu por quê. Ela percebeu que ela não estava jogando pickleball. Então ela deu para a prefeitura de Gramado, uma pessoa física, deu 2 quadras de pickleball, então lá no ginásio, no Peneirão, e começou a criar uma comunidade de pickleball. Quando ela vem para cá, ela joga 3 horas por dia, mas o mais legal hoje é que essa comunidade de pickleball, a prefeitura dá aula gratuita para a comunidade, já tem mais de 100 pessoas jogando pickleball e, inclusive, o Felipe, que é um dos coordenadores, ele perdeu 40 quilos por causa das quadras de pickleball. Então, eu concordo totalmente com o Solon, que não é só a prefeitura, mas as empresas e, às vezes, até a própria pessoa do CPF, né? Olha que legal. Ela deu para a comunidade. É um desafio dos stakeholders estarem todos engajados, né? Olhar de ecossistema, visão de abundância. Todos ganharemos no longo prazo. Ô, Beta, o que está rolando aqui do lado agora aí? Ali é muito legal. A gente está com 3 ilhas agora na nossa volta aqui. A gente está ilhado, na verdade, meio a 3 atividades efusivas aqui pertinho. Ali está tendo um grupo de hip hop, 60 a mais, que estão fazendo uma apresentação. Tem alguém dançando no chão já? Olha, eu acho que já, porque eles estão ali, Como constrói essa curadoria e as ideias, toda essa soma de ideias? É o pickleball, a quadra que a gente já mostrou em outro programa nosso aqui, são as arenas de conhecimento, é o grupo de cultura, né, desenvolvendo cultura, fazendo arte, vários grupos, aliás, que a gente viu o Coral de Caxias do Sul na abertura, a gente viu o SESI, FEComércio, né, aquele espaço engajando vários movimentos diferentes, né? E mais as pessoas que trabalham produtos ou serviços para 50 a mais, né? Para a economia prateada, né? Então, aqui o que a gente fez? Eu sempre digo que a Mercator sabe fazer e organizar feira. No calçado a gente tem conhecimento muito maior. Se eu entrar numa linha de produção, eu sei tudo como é que faz, tá? Só que aqui a gente fez parte, a gente acredita muito em parceria, mas parceria que seja bom para a Mercator e, por exemplo, com a Senior Lab, que é nosso parceiro. Né? Só ganha. Exato. Então a Senior Lab é nosso parceiro, ele fez a curadoria, uma arte, né, do Meeting Senior Living juntamente com São Pedro. É um parceiro nosso também.
Aí a SBGG, que está fazendo toda a jornada que vai acontecer amanhã, que é a Sociedade Brasileira de Gerontogeriatria. O Sindiospa, por exemplo, hoje está fazendo a curadoria do Fórum Nacional das Instituições de Longa Permanência Privada, porque vocês têm conhecimento de quem são os experts nessa área. Né? Eu não posso dizer se a pessoa, daqui a pouco vai que tem um picareta, que tem muita gente agora, né, Marte, que vem se dizendo que é um expert nisso, mas na realidade não é. Então, com eles, a gente se sente muito mais seguro e a prova está aí que tem muita gente. Eu acredito, essa feira é um pouco diferente. Vem muita gente ver os conteúdos e olham as empresas que estão expondo e depois vai começar a inverter um pouco. E lembrando que é uma feira B2B, é uma feira para negócio. Então, assim, ó, hoje está tendo várias atrações, que é legal, super ok. Só que essa feira, às vezes, não importa se ela não tem tantas pessoas. O que importa é que estão fazendo negócio. Isso. Porque não adianta, às vezes, a feira... A gente sempre diz, não adianta a feira estar lotada, mas não está gerando negócio. Então, uma feira B2B é para business mesmo, para negócio. É o cara do purificador lá que está fazendo negócio com o Senior Living, por exemplo, né? Exatamente. Que é um dos negócios que a gente viu nascer aqui dentro. O objetivo da Mercator tem como propósito potencializar quem está aqui expondo com a gente, porque não adianta só entregar a feira, o que é muito fácil, não, aí o expositor não volta mais, ele tem que fazer um relacionamento, tem que conhecer pessoas e até fazer negócio, porque a gente sempre diz, se a empresa vem para cá achando que ela vai fazer negócio, vai sair cheia de pedido, feira não é isso mais, feira tu tá lá, tu tá se mostrando, quem não é visto não é lembrado, e daqui a 10, 15 dias pode ter certeza que vai estar gerando negócio. Ô Martin, como constrói essa curadoria em meio a esses seminários e simpósios que estão acontecendo? Quantos seminários e simpósios estão acontecendo em paralelo aqui? 7. Nesses 3 dias. 7 vão acontecer. Foram 7, vão acontecer até o final da feira. Mas, são entidades que já tratam disso de alguma forma, ou queriam tratar, ou estava latente. Então, assim... perguntasse como é que acontece essa movimentação, toda essa vida. Acontece quando a gente se reúne, quando a gente abre oportunidade, quando a gente fala, e aí, vamos fazer junto, né? E com entidades, eu acho que é importante salientar um ponto. O SESC, ele tem programas voltados à população idosa, à terceira idade, como chamam, há 63 anos. Foram pioneiros, eles enxergaram 63 anos. Não é 5, 10, 15, 63 fazem esse tipo de atividade. E isso acaba multiplicando, incentivando e desafiando, né? E essa feira, e quem está assistindo a gente, quem veio, quem vai ouvir a repercussão de tudo que se falou aqui, vai dizer, eu quero estar lá ano que vem. Eu quero fazer parte disso. Não da feira, mas desse movimento. A Gerontofair é um hub que une e que propulsiona. Sabe o que eu digo que essa feira que ela teve uma, assim, ela demorou para acontecer, mas depois foi uma sinergia tão boa, porque aí fechava um contrato, aí vinha outro, e assim, a gente se olhou, mas o que está acontecendo agora de uma hora para outra, sabe? Então foi uma sinergia. Me parece que usando as palavras que o Solon sempre nos doutrina muito bem, nos empresta, tu enxerga essa união como um ganha-ganha-ganha, uma visão de abundância de grupos que talvez não conversassem juntos normalmente, mas que se encontram e decidem construir juntos uma visão de futuro, né? Porque o que eles estão fazendo agora não é só para hoje, é para os próximos anos, né? Próximos anos, e esses assuntos e negócios que aconteceram, eu tive muitas oportunidades, muitos contatos que eu iniciei. Certamente todo mundo teve contato, trocou cartão. Nossa. E amanhã vai continuar falando sobre, e negócios vão acontecer, prosperar, porque está todo mundo com o mesmo objetivo aqui. As pessoas vieram aqui para entender o que está acontecendo, como é que eu vou me integrar e como é que eu vou ajudar, a minha empresa vai ajudar essa economia prateada, né? Solon, que ideias tu sai daqui? Saiu fumacinha já na cabeça, assim? Inclusive, estatisticamente falando... Meu sonho é ficar com o cabelo prateado antes de cair tudo, Solon. O meu começou já a ficar prateado também, né? E a cooperativa como uma sociedade de pessoas, por essência, né? Aliás, o único modelo societário do planeta que não é sociedade de capital são cooperativas.
uma sociedade de pessoas. E pessoas nascem, crescem, amadurecem, envelhecem, e a gente precisa participar de toda essa jornada do nosso associado, e a gente veio aqui para se inspirar com isso. Dá para tu antecipar alguma coisa de visão prática do que vocês já estão pensando para esse futuro? Tu falou antes assim, encontros dentro dos nossos espaços, mas a gente sabe exatamente que essa encosta da Serra é um dos lugares do Brasil de maior longevidade. A encosta da Serra e Serra Gaúcha é exatamente áreas onde está a Sicredi pioneira, né? Nós já estamos fazendo, nós já estamos desde o início do ano, nós criamos uma assessoria do público 60+, específica, uma área da pioneira que só olha para isso, e já criamos 30 gerentes de negócio especializados no público 60+. Nós estamos encarteirando, por exemplo, a agência de Novo Hamburgo lá, né? A gente pegou todo o público 60+, e colocou numa única carteira com um gestor treinado para tal. Inclusive muitos deles estiveram aqui hoje, vieram participar hoje da feira, aqui sexta-feira. Então já existe um movimento ainda na área comercial. O que a gente precisa agora é levar além da solução financeira. E isso a Geronto Fer nos ajuda. O marketing vai nos ajudar também, porque também a gente precisa aprender a nos comunicar melhor com esse público. Nós entendemos que esse público, quando ele é mais maduro, ele entende melhor a proposta de uma cooperativa, entende melhor a proposta da cooperação, porque ele entende que ele precisa de outras pessoas para viver melhor. Diferente do jovenzinho que entende que ele sozinho vai vencer o mundo, né? A gente percebe depois vai ficando maduro que sozinho a gente não vai vencer o mundo. Então, esse público é mais afeito à filosofia do Sicredi de cooperação, né? Então, a gente aposta demais nesse segmento, não só pelo aspecto comercial, mas também de resgatar e trazer eles para essa vida comunitária que a gente acredita muito, né? E os espaços que a gente tem vão ajudar muito. A gente acredita que no futuro nossos espaços podem ser hubs de convivência desse público associado da cooperativa. Tu trouxe um exemplo maravilhoso de quanto juntos a gente chega mais longe, que serve não só para falar disso, como dizer, com pressa, vamos com mais calma também, porque tu trouxe o exemplo do corredor, do homem mais rápido do mundo, cujos 3 recordes quebrou, terminou em 9 segundos. O homem mais veloz do planeta, Usain Bolt, tem a marca de 9,58, né? Só que quando ele correu 4% o time da Jamaica, o tempo deles, 36,84 dividido por 4, foi 9,21. O Usain Bolt, então, ele é o homem mais veloz do planeta, mas ele é mais veloz junto. Que fantástico! Como é que pode, né? Espetacular. Essa conta não fecha, aparentemente, né? Quer dizer, se os 4 corressem, seriam diferentes? Não, porque eles correm juntos. Gente, maravilhoso estar aqui, Beto. Maravilhoso ver e viver tudo isso com vocês. Martin, da mesma forma, é sempre muito bom estar contigo, porque a gente aprende muito e uma troca de fluido muito bacana também. Parabéns sempre pelo teu trabalho. Claro, né, Solon? Nosso ponto final, né? Obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Obrigado pela nossa pioneira ser tão importante na nossa região, como você se propõe a ser. Vocês são assim, a gente usa a palavra de propósito errado ou sem perceber a amplitude dela, o quanto a nossa pioneira, ela trabalha de propósito para que essas coisas aconteçam. De propósito pelo propósito. Teu ponto final. Agradecer, só agradecer a oportunidade de poder estar aqui junto com vocês, aqui compartilhar tantas ideias, né? E perceber que a consciência da humanidade está evoluindo e fazer uma feira olhando para esse público é mais uma evidência que estamos evoluindo como seres humanos, né? Não é a era das transformações, é uma transformação de era, uma mudança de era, é uma mudança de era que estamos vivendo. E é para a era da consciência, né? Não adianta a gente ter o conhecimento simplesmente, precisamos botar ele para funcionar. Conhecimento mais experiência é que leva a sabedoria, porque os sábios sempre são os mais maduros, né? Porque sem experiência é difícil, né? Beta Plate, parabéns, obrigado. Sucesso crescente para o mercado, mas muito especialmente para a nossa Geronto Fer. Nossa, Geronto Fer, eu já tenho minha meta, ó, tô olhando bem reto aqui que eu quero, ó. Dobrar? Ela vai até, não, dobrar não, se eu conseguir até o final do pavilhão ali, ó, já tá ótimo. Vamos crescer devagarinho, que é mais legal. Muito bom. Parabéns. Eu que agradeço a presença Martin de vocês. Henkel, o homem da Senior Lab, CEO da Senior Lab. Parabéns pelo teu protagonismo, assim, de tudo, para tudo que tu enxergou lá atrás, que dia a dia tu trabalhe para que a gente possa ser melhor. Como sociedade, né? Porque o que tu faz, de fato, são negócios melhores para os teus clientes, mas acima de tudo por uma visão mais humana, moderna e arrojada da vida, né? Obrigado, Martin. Obrigado, Rodrigo. De repente a gente está, né, Solon, a gente está
legislando em causa própria, que a gente quer um mundo bem melhor quando a gente chegar lá, quando a gente estiver bem maduro, bem velhinho, feliz da vida e rodeado de amigos e cheio de planos. Né? Amém. Agradecendo demais essa bancada maravilhosa nessa nossa quinta-feira. Sobretudo o carinho da tua audiência, agradecendo os nossos parceiros, Calçados Beira Rio, Exatos Contabilidade, Mercator Feiras e Eventos, JG Serviços, Sebratel e Coworking 360. Agradecendo na técnica aqui o Bruno e o apoio de toda a nossa equipe. A Vale TV está com 8 profissionais aqui trabalhando nesse momento. Ontem estava a Herta junto com a gente, aprontando nos corredores também, né? Então, 9 pessoas nossas aqui, fazendo parte do futuro que já começou. Segue com a gente, acompanha com a gente volta a qualquer momento, os nossos acontece, mas amanhã, a partir das 20 horas, nossa Estação Hamburgo. Até lá!